Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Chegamos à noite do último domingo do mês de março e podemos, unidos pela fé, pela esperança e pelo amor, declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos alegres pela possibilidade de nos congregarmos para celebrarmos a Deus, o nosso culto de gratidão, de adoração, de reconhecimento neste primeiro dia da semana. Que o Senhor Deus abra os céus e faça chover chuvas de bênçãos, chuvas de graça, chuvas do Consolador sobre a tua, sobre a minha e sobre a nossa vida. Curve a sua cabeça e vamos a Deus em oração. Nesta hora, nos desvencilhar de todos os embaraços, de todas as distrações, para juntos, meus queridos irmãos, neste curto espaço de tempo de que dispomos, possamos ofertar a Deus um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos a Deus em oração. Logo após orarmos,
o jovem Brian estará louvando o Senhor Jesus com 2 hinos, sendo um da nossa harpa cristã e um outro hino avulso. Oremos. Bondoso Deus, nosso maravilhoso Pai que está nos céus, de Ti recebemos a vida. Sim, Senhor, somos obra das Tuas mãos. De Cristo Jesus, o Teu Filho, o Messias, o Salvador do mundo, o desejado das nações, recebemos a salvação e renascemos então para viver, Senhor Deus, uma vida de fé, uma vida iluminada por Tua palavra, uma vida, Senhor Deus, que confia no Senhor e que em Ti, Senhor Deus, tem o seu alvo. É nesta fé, Senhor, que paramos tudo nesta hora, que nos desembaraçamos de todas as ocupações da vida, para ficar a Teus pés, exclusivamente com o Senhor, dedicados, consagrados a Ti. Ó Pai das luzes, que o nosso culto pessoal seja uma oferta agradável a Ti, e que o nosso culto coletivo, Senhor, como igreja, aonde estivermos, ó Pai, mas unidos pela fé e pelo sangue de Cristo Jesus, que possamos ofertar ao Senhor uma oferta que Te seja agradável, ainda que singela, que toque o Teu coração e que possibilite o Senhor, ó Deus bendito, manifestar a Tua presença em nossas vidas e em nosso favor, de uma maneira muito especial esta noite. Os tempos são terríveis, ó Deus. As circunstâncias são difíceis, mas se a Tua presença for conosco, nós temos segurança e temos alegria em viver. Temos esperança no que diz respeito ao amanhã, Senhor Deus. E temos condição até de oferecer uma mão amiga, Senhor Deus. Um sorriso sincero, uma mensagem de esperança e de fé a quem, Senhor Deus, cruzar o nosso caminho. Oramos Te louvando, Senhor Deus, consagrando nossas vidas a Ti e pedindo a Tua bênção para o Teu povo, Senhor Deus, e para a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o Brian, então, o jovem Brian Gimel Rizukind, que estará louvando a Jesus nesta noite com 2 hinos, e nós juntos cultuamos ao Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hino de número 56. Dantes trabalhava sempre com temor, mas descanso agora em meu Salvador. Dantes esperava, hoje bem o sei, que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo
estou completo, nele aceito sou. Tudo é em Cristo, que por mim morreu. Tudo é em Cristo, Cristo é tudo meu. Dantes queria o mundo, hoje é só Jesus. Dantes eram trevas, hoje é plena luz. Dantes o receio, hoje a doce paz. Tudo a Cristo deixo, Ele me satisfaz. Tudo é em Cristo, que por mim morreu. Tudo é em Cristo, Cristo é tudo meu. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu
Meus queridos irmãos, graças a Deus pelos hinos que foram entoados em louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos, neste momento, meus queridos irmãos, refletir sobre um texto da Palavra de Deus que está registrado na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Nós vamos, nesta noite, meus queridos irmãos, fazer a nossa meditação nesta porção da Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Meus amados e muito queridos irmãos, esta porção das Escrituras Sagradas nos leva a refletir sobre a fragilidade da vida humana, de um modo geral. E especificamente, meus queridos irmãos, sobre a fragilidade da nossa própria vida. Os presunçosos, meus queridos irmãos, conforme o versículo de número 16, eles não conseguem enxergar as próprias limitações, a própria fragilidade, a própria pequenez, a própria fraqueza. Então ele se ilude vivendo, meus queridos irmãos, conforme temos acabado de ler, sobre uma perspectiva pessoal nem um pouco sábia. Acabamos de ler que a glória do presunçoso ela é maligna. Ela não faz o menor sentido. Porque a verdade é que a vida humana, embora seja um grande milagre da sabedoria divina, meus queridos irmãos, ela é limitada, ela é frágil e ela é passageira, ela é transitória. O apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa o seguinte exemplo no versículo de número 14. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É como uma fumaça, meus queridos irmãos. Então nós, diante desta realidade que
toca a pessoalidade de todo ser humano. Somos frágeis, absolutamente frágeis, em nada autossuficientes ou capazes de sustentar a vida em nós mesmos. Diante desta realidade, meus queridos irmãos, nós vamos propor aos irmãos que reflitamos sobre algumas verdades que nos são apresentadas em outros textos da palavra de Deus. A primeira delas, meus queridos irmãos, é considerar a nossa própria vida como um milagre, um grande milagre, que tem a sua origem em Deus. Nós lemos no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, versículo de número 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sim, meus queridos, a nossa vida é um grande milagre que tem a sua origem em Deus. Reconheça Deus como sendo a origem da sua própria vida. É muito lindo quando nós lemos nas palavras dos evangelhos a genealogia de Jesus, e ela vai voltando, passando por toda a árvore genealógica de Jesus Cristo, ou todos aqueles que da mesma família, da família de Judá, não é, viveram antes, décadas, séculos, não é, antes de Cristo. Nós temos uma genealogia linda que nos leva até Adão. E quando essa genealogia parece que vai terminar em Adão, ela nos liga ao próprio Deus. Porque Adão, ele veio de Deus. Deus é a origem do milagre da vida. E a sua vida, ela é um grande milagre que precisa ser reconhecido. Você pode estar atravessando uma fase difícil, você pode estar lidando com as fraquezas do seu próprio eu, sofrendo com sentimento de culpa ou com a dor de ter prejudicado outras pessoas. Você pode estar doente, sofrendo com o enfraquecimento do seu próprio corpo, mas você deve se lembrar que a sua vida é um grande milagre e que este milagre tem um autor, a sua vida tem uma origem. Você não é resultado de uma explosão cósmica. Você não está aqui por acaso. Alguém pensou em você muito tempo antes de você ser concebido no útero materno. Deus, o Criador bendito, o Senhor dos céus e da terra, Ele é a origem da sua vida. Esteja ela como estiver, a sua vida é um milagre. Se é um milagre, é algo muito valioso, que não pode ser tratado de qualquer maneira. Não deprecie-se a si mesmo, seja por quais motivos forem, você é um milagre. A vida em você é um milagre. Você na vida é um milagre. Deus quis você
vivo e Ele continua sendo grande responsável pela sua existência. Somos tão frágeis, mas ao mesmo tempo somos a coroa da criação. Os únicos seres inteligentes que habitam o planeta Terra. Racionais, seres que pensam, que amam, que criam. Somos um milagre. Temos um valor especial, porque aquele que nos criou, Ele nos valorizou. Há um valor intrínseco dentro de cada um de nós. Há um valor muito grande em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, já cantava o poeta. Aleluia! E o início da sua história, o início da minha história, ele nos leva necessariamente à nossa origem, a Deus, a fonte da nossa vida. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Reconheça isso neste momento e que este reconhecimento possa levar você a um redimensionamento da sua própria existência. Você não deve viver como um barco à deriva. Você deve se entregar ao Deus que criou você, que é a origem da sua vida. Ele tem o plano perfeito para você. Ele quer te levar pela estrada da vida a uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. E nesta noite, considerando que não sabemos o que pode acontecer com a nossa própria vida amanhã, porque a nossa vida é um vapor. O amanhã é futuro e não está sob o nosso domínio, nem subordinado ao nosso querer, ou aos nossos planejamentos, ou às nossas presunções. O amanhã não te pertence, o amanhã não me pertence a mim, mas hoje é presente, presente de Deus para você, presente de Deus para mim. Nele nós vivemos, viemos à existência e continuamos respirando. Glória a Deus pelo milagre da vida em você, em mim e em nós. Absorva estas verdades da palavra de Deus e seja iluminado por estas verdades. Deixe a palavra de Deus te ligar à sua origem, ao seu Criador, aquele que, mais do que você, ele valoriza a sua vida, porque a vida em você é uma centelha da vida de Deus, daquela que ele soprou em Adão, transformando aquele boneco de barro em alma vivente. Há uma alma viva em você. Há uma consciência em você. Existem sentimentos que refletem os sentimentos do próprio Deus em você. Você é especial, porque a vida em você não é apenas vida biológica, como a vida dos animais, das aves, dos quadrúpedes, dos répteis. Não. Há uma alma em você. Você é um ser inteligente. Você reflete Deus nos seus sentimentos e emoções, embora o maligno tenha se especializado em deturpar, em rasurar,
e em borrar a imagem de Deus na vida dos descendentes de Adão, Deus continua no mesmo lugar de amor onde Ele estava quando nos criou. Ele é a origem. E a palavra de Deus deve abrir os teus olhos e levar você a este foco. Você deve focar-se em Deus, o Deus que te criou, que está te sustentando até hoje. Seja você criança, seja você adolescente, jovem, adulto, idoso. Se a sua vida chegou até aqui, você deve isto a Deus. Foi a sua vontade soberana e amorosa que trouxe você à existência e que tem te sustentado ao presente momento. Volte para Deus e continue a viver, sabendo que a sua vida ela é frágil e transitória. Até onde ela vai, eu não sei, mas ela precisa ir atrelada à pessoa de Deus, focada no ser de Deus, ligada ao ser de Deus, dedicada ao ser de Deus. Eu te convido nesta noite a pensarmos na Escritura Sagrada partindo desta verdade. A nossa vida é frágil, mas ela é um milagre que tem a sua origem e a sua manutenção em alguém. E esse alguém nos ama. Esse alguém é o Deus Todo-Poderoso que se revela aos seres humanos na Escritura Sagrada. Queridos, todos devemos assumir esta realidade. Não sabemos até onde nos será doada a respiração. Nesse mesmo capítulo de número 17, o apóstolo São Paulo está discursando no Areópago em Atenas. E ele nos fala, meus queridos irmãos, que o Senhor, Ele mesmo, versículo de número 25, Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17 e 25. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Mas até quando Ele sabe? Você tem o hoje para, neste dia que é presente de Deus para você, e pode ser o seu último, pode ser o meu último. A vida é como um vapor. Hoje você pode se voltar para Deus. Hoje você pode refletir profundamente sobre a origem da sua existência. E você pode chegar à conclusão mais inteligente que um ser humano poderia chegar. Em Deus está o sentido da nossa existência. No Salmo de número 10, nós lemos que, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as cogitações do seu coração são: não há Deus. É isso que o ímpio prega para ele mesmo. E assim ele vive uma existência vazia, uma vida que é morte, porque a vida sem Deus, ela não é vida. A vida sem Deus, ela é muito mais morte do que vida. Que você, que eu, que nós, que já temos reconhecido que a nossa vida tem a sua origem em Deus, que nós possamos valorizar cada dia que o Senhor, Ele concede um acréscimo à nossa existência. Vivemos um período em que se sente cheiro de morte em toda a terra. Dezenas de milhares de pessoas estão morrendo no mundo.
só em consequência de um vírus que surgiu e colocou de joelhos a comunidade científica. Milhões de vidas estão sendo ceifadas. E como toda morte é uma tragédia, nós nos condoemos com todas as famílias que estão passando por esta terrível realidade. Mas eu estou olhando para você através deste vídeo que está vivo, que está respirando. Você é um milagre. Você precisa entender isso. E você precisa entender que viver é viver em Deus, com Deus e para Deus. Somente nele, a origem da sua existência, você vai conhecer todo o potencial que ele tem colocado em você. Não faça da sua existência um desperdício. Deus tem um plano maravilhoso para você, absolutamente satisfatório, que vai dar um real significado e muito valor à tua existência. Nós temos uma verdade maravilhosa no profeta Jeremias, capítulo 29, o versículo 13, onde está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não quero encorajar você a dar uma breve olhadinha pela janela da sua existência na direção do céu, em direção a Deus. Não é o propósito desta mensagem. O Espírito Santo, ele não quer mover você a flertar com a possibilidade da existência de um Deus, não é por uma fração de segundos ou por alguns minutos durante esta transmissão, durante esta reflexão. Há um Deus vivo, cheio de amor no céu. Ele te ama, e porque te ama, ele te criou. Ele não te ama porque te criou, ele te criou porque te ama. E eu gostaria nesta noite de estimulá-lo a mais do que um flerte, uma olhadinha pela janela da sua existência para Deus. Eu gostaria que estas palavras atraíssem o foco da sua atenção para este Deus. Ele está lá. E se você buscá-lo de todo o teu coração, você vai encontrá-lo. Ele vai se revelar a você. Ele se dará a conhecer a você. Está escrito no versículo 14, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor. Não é achar uma religião, não é achar um teólogo para se tornar discípulo de uma filosofia, ou de uma teologia, ou de uma interpretação bíblica. Eu estou falando de Deus, aquele ser incriado, dono da vida, que te trouxe à existência. Eu estou te garantindo que ele está lá, naquele ponto da eternidade onde ele decidiu trazê-lo à existência. E ele está te esperando. Ele quer se revelar a você.
Ele quer trazer luz à sua história, restauração, cura, renovação. Ele quer, aleluia, abençoar a sua história de uma maneira concreta, real e cotidiana. Dia a dia Ele quer caminhar ao seu lado. Mas para isso, o texto sagrado, imagina, meu querido irmão, que Deus escreveu, inspirou pessoas para escreverem esse livro riquíssimo para você e para mim. Neste livro o Senhor está te dando o caminho das pedras. Ele está me dando a mim o caminho das pedras. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E serei achados de vós, diz o Senhor. O Senhor não está dizendo para você viver uma religiosidade tradicional e embasar a sua existência em um tradicionalismo religioso. Não, o Senhor está propondo uma ação intensa, sua, minha, nossa, que nos mova a caminhar pela fé em sua direção. E Ele hipoteca a sua palavra, te garantindo, me garantindo, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ele é a origem da sua vida, da minha vida, e Ele quer se dar a conhecer a nós. Sabe por quê? Porque Ele quer habitar conosco. É isso que nós lemos lá no capítulo 25 do segundo livro da revelação bíblica, o livro do Êxodo. Quando o Senhor ordena a Moisés a construção do tabernáculo, ele diz: e habitarei no meio de vós. Deus quer entrar na tua vida para fazer parte dela. Ele não quer ser um turista na sua vida, lembrado por você de vez em quando, nos seus momentos de crise. Não. O Senhor Jesus, ele diz assim: estou convosco todos os dias. Ele está ao nosso alcance. Ele está inteiramente à nossa disposição. Isso é muito amor. É o amor de Deus, que não pode ser descrito, nem se toda a água dos 7 mares fossem tintas, ou se o céu sem fim fosse papel. O amor de Deus, ele não pode ser descrito através de tinta e papel, mas ele pode ser conhecido em uma experiência pessoal. E foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo, para impactar o seu coração, o meu coração, com a mensagem do amor de um Deus vivo, que nos amou e por isso nos criou, e que quer dar um sentido maravilhoso à nossa existência. Nós temos 2 exemplos no Novo Testamento e o Espírito Santo traz estes exemplos ao meu coração. Primeiro exemplo, Zaqueu publicano. Ele queria Deus. A sua alma sequiosa, a sua alma decepcionada com o mundo, a sua alma vazia, a sua vida sem sentido fez voltar a sua atenção para a sua origem. Ele esqueceu do seu dinheiro e das possibilidades que o dinheiro podia proporcionar-lhe. Porque naquele momento da história de Zaqueu, nada mais neste mundo poderia completá-lo. Ele chegara àquele ponto em que, despertado pelo Espírito Santo, o ser humano sente no mais profundo do seu ser que precisa de Deus, que depende de Deus e que deve buscá-lo e buscar de todo o coração. Então Zaqueu, ele sai caminhando em passos firmes,
acelerados e convictos em busca de Jesus, mas ele não consegue estar na presença de Jesus porque existem limitações. Zaqueu não desiste. Ele está buscando ao Senhor de todo o coração. Ele sobe então em uma árvore, inusitadamente, e fica por ali, esperando que o Senhor por ali passasse, para que ele pudesse vê-lo. O encontro de Zaqueu com Jesus nos é narrado no capítulo 19 do Evangelho escrito por Lucas. E que encontro maravilhoso! Jesus entrou na vida de Zaqueu, ele entrou na casa de Zaqueu, e ele disse: hoje chegou salvação a esta casa. Naquele momento, Jesus mudou a história de Zaqueu. É isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Um outro exemplo é de 4 moços que levaram um amigo paralítico deitado em sua cama a uma casa onde Jesus estava ministrando, ensinando a palavra de Deus e curando os doentes. Eles não puderam entrar ali porque a casa estava cheia e ninguém, dentre os seguidores de Cristo, ninguém se dispôs a facilitar que aqueles homens alcançassem o seu objetivo. Perceba que Zaqueu lidou com obstáculos, com dificuldades, com limitações. E ele só conseguiu ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo Salvador porque ele estava disposto a ir na sua busca até o fim, até a última consequência, até encontrar-se com o Senhor. No episódio a que faço referência, nenhum dos seguidores de Jesus, nenhuma das pessoas que estavam fechando os acessos àquela casa onde Jesus ministrava, facilitou o empreendimento desses 4 homens. O que eles fizeram então? Se aborreceram pelas dificuldades, pelas limitações, pelos obstáculos negativos. Eles sabiam o que queriam. Eles tinham firme convicção e não estavam dispostos a negociar as suas convicções, o seu sonho de uma vida diferente para aquele homem. Aleluias! Uma vida que somente Deus poderia restaurar. Eles então subiram até o telhado da casa, diz o texto da Escritura Sagrada. Eles arrancaram o telhado da casa, descobriram o telhado e por cordas eles desceram o paralítico até o meio da sala onde Jesus estava ministrando. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E na sequência disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então aquelas pessoas que não facilitaram a entrada do paralítico, agora tiveram que abrir alas para o paralítico curado, restaurado, salvo, perdoado, transformado, desfilar no meio deles, voltando para casa. O Senhor Deus, Ele tem uma nova história para você. Aleluia! Ele pode mudar o seu futuro. Sim, e até pessoas que hoje estejam sendo uma dificuldade na sua vida, irão reconhecer a grandeza do amor de Deus, do Deus que criou você e que quer te salvar. Eu estou caminhando já para os momentos finais desta reflexão, mas eu não poderia deixar de ler o Salmo de número 37,
versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Isso aqui é maravilhoso, mas nós precisamos refletir. A tua vida, ela está sob o teu domínio, sob o teu poder, sob a tua autoridade. O Senhor Deus quis criar você assim, inteligente e livre, senhor de si, senhor das suas escolhas, das suas decisões e das suas ações. Muitas pessoas buscaram o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que entrou na história para buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas buscaram ao Senhor Jesus e buscaram com esforço, com decisão firme, com firmeza de propósito, mas não conseguiram entregar ao Senhor a sua existência. E aqui nós estamos diante de um grande desafio. O texto sagrado da Escritura Sagrada nos fala sobre um jovem rico que buscou o Senhor Jesus, perguntando-lhe o que ele precisava fazer para ser salvo. No Evangelho de Marcos, nós lemos que Jesus olhou para aquele jovem e amou aquele jovem. Sim, meus queridos, o Senhor Jesus olha para você e te ama. Ele quer te salvar. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer mudar a sua história aqui, não por uma fração de tempo. A sua vida aqui é transitória, ela é como um vapor. O plano de Deus para você é muito mais do que por alguns anos aqui na terra. Ele tem planos maiores e melhores para a tua vida. E aquele moço se interessa pelo tema, mas apenas de forma romântica e apaixonada. Então ele vai a Jesus e o Senhor Jesus mostra para ele o que ele deveria fazer. São palavras muito parecidas com estas palavras que acabamos de ler no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aquele moço, ele achou Deus. Aquele moço, ele esteve no foco do amor de Deus. O Senhor Jesus olhou para ele e o amou. E o Senhor Jesus disse para ele o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Mas a Bíblia diz que o moço se sentiu decepcionado com as palavras de Jesus. Ele ficou triste e ele escolheu seguir com a sua velha vida. Você também que me ouve esta noite poderá escolher seguir com a sua velha vida. Ela está sob o seu domínio. Você é senhor de si. Você é um agente moral livre, inteligente, criado por Deus assim. Mas se você escolhe nesta noite, ajudado pelo Espírito Santo, entregar a sua vida para o Senhor, Ele que é a origem da sua vida, eu posso te garantir, Ele sabe melhor o que fazer da tua vida do que você mesmo. Porque antes de te criar, Ele já tinha um plano perfeito para você. Minha vida foi um deserto. Minha vida foi, meus queridos irmãos, uma vida vazia e sem sentido. Até o dia em que, despertado pelo Espírito Santo, eu reconheci que a minha vida
tinha uma origem, aleluia, e que a origem da minha vida não estava morto, aleluia. Eu pude compreender pela palavra de Deus, ajudado pelo Espírito Santo, que Deus saberia cuidar melhor da minha vida do que eu. E então eu, em um gesto livre, aleluia, e inteligente, entreguei a minha vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Olha que coisa maravilhosa viver sob os cuidados de Deus, de alguém que é absolutamente confiável. Ele não se compromete em satisfazer o egocentrismo ou consumismo de nenhum de nós, mas ele garante fazer tudo o que está no plano dele para a nossa vida. Nós lemos em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Podemos entregar a nossa vida para o Senhor Deus sem reservas. Aleluia! Ele cuida e cuida bem. Todos aqueles ao longo da história que têm entregado a sua vida ao Senhor têm constatado: o Senhor é bom. Leia o Salmo de número 73. Verdadeiramente bom é o Senhor para a alma que o busca. Também o salmista Davi nos ensina com as seguintes palavras: provai e vede que o Senhor é bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha, o mundo tem deixado de confiar em Deus para confiar na ciência nos últimos séculos, principalmente nas últimas décadas, cumprindo a palavra profética deste Deus, que tem ciência de tudo. A ciência humana, ela tem se multiplicado. E os cientistas, eles têm perdido Deus de vista em meio às maravilhas das descobertas que eles têm feito. A maioria deles tem renegado a Deus e proclamado em alto e bom som a sua dúvida acerca da existência de um Criador. Todavia, meu querido irmão, o fundamento de Deus é firme. E agora, assistindo a ciência de joelhos e a humanidade em desespero, eu quero te garantir que o Senhor Deus, ele é confiável. Aleluia! Em todo tempo e em toda circunstância. Quando você passar pela prova, ele estará contigo. Na água e no fogo ele não vai te abandonar. Na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, ou na cova com os leões, o Senhor Deus é Deus sempre presente na vida do seu povo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Que segurança tem aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor? Se a vacina der certo ou não der certo, amém. Se a Covid chegar ou não chegar, amém. Nossa vida não depende dos porquês de um vírus. A nossa vida está em um braço forte, capaz de nos sustentar no mar revolto. Aleluia! A nossa vida sob os cuidados de Jesus é vida que atravessa as tempestades. Aleluia! Porque ele se levanta e faz o mar acalmar. Vale a pena viver sob os cuidados do Senhor.
Querido irmão, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Nesta última noite de domingo no mês de março, o último domingo de março, chegou para nós, o terceiro mês do ano, está findando, logo vamos enfrentar o mês de abril. O que vai acontecer em abril, pastor? Eu não sei. Eu sei que hoje, aleluias, Deus fala conosco por sua palavra. E Ele nos convida a voltar a nossa atenção e a nossa vida para Ele. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz assim: como o Pai me amou a mim, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Entrega a tua vida ao Senhor. Aleluia. Não apenas para atravessar este momento de pandemia. Entregue a sua vida ao Senhor para permanecer nele. Atravesse os dias de existência que te restam em Cristo, em Deus. Aleluia. E se Ele quiser, Ele vai manter a vida em nós e ainda nos levará a grandes experiências, a grandes possibilidades, a grandes oportunidades. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, você ainda vai fazer muitos aniversários. Se o Senhor quiser, você ainda vai soprar muitas velhinhas. Se o Senhor quiser, os seus filhos ainda vão te abraçar muitas vezes. Se o Senhor quiser, aleluia, você ainda vai ser uma bênção para muitas outras pessoas, anunciando quão grandes coisas o Senhor te tem feito. Aleluia. Entrega a tua vida ao Senhor. Renova hoje o seu propósito na presença de Deus. Reconheça o lugar de Deus na sua vida, que tem sido ocupado por coisas efêmeras, que na hora das dificuldades reais da vida, não podem te ajudar em nada, em nada. Agora Deus, Ele se compromete em fazer tudo, mas nós somos culpados de ocupar o lugar de Deus na nossa vida com trivialidades. Reconheça isso hoje e pela fé feche os seus olhos. Vamos caminhar em direção a Deus. Vamos caminhar em direção a Deus. Pela fé, vamos buscá-lo de todo o coração. E vamos, aleluias, entregar a nossa existência ao Senhor. Ele sabe melhor do que você conduzir a sua vida. E Ele pode te levar ao desenvolvimento de todo o potencial que Ele tem investido em você. A Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele a minha e a tua vida neste momento. E se vivermos amanhã outra vez, a nossa vida deve ser depositada aos pés daquele que quer e pode cuidar de nós. E se vivermos mais 10 anos, 20, 30 anos, até o soar da última trombeta,
ou do fim do mundo, vamos viver gravitacionando, orbitando em torno deste Deus maravilhoso que nos ama, que enviou Jesus com uma mensagem clara de redenção para nós, que nos deu a palavra da verdade. Ele é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até a morte. Curve a sua cabeça. Aleluia. E vamos a Deus em oração. Soberano Deus e eterno Pai, sinto no meu coração que nesta noite o Senhor marcou um encontro com alguém através da tua palavra. Ó Deus, sinto que nesta noite o Senhor decidiu falar especialmente a corações, e eu te agradeço. Obrigado, Senhor, porque se revela, porque se dá a conhecer, porque vem de encontro aos clamores da alma humana, às necessidades e carências. Pai, que o teu Espírito continue jorrando luz sobre o nosso entendimento, e que a tua palavra viva e eficaz, ela cumpra os teus propósitos redentivos na vida, Senhor, daqueles que nos estão ouvindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém e amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.